do versículo 1 ao versículo 30. Porém, leremos do versículo 14 ao versículo 30. Lucas 22, a partir do 14. A partir do versículo 14. Todos acharam amém? Glória a Deus. Diz assim as Escrituras Sagradas: e chegando a hora, pôs à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti-vos entre vós, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas sai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é esse quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a mesa do reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que aqui não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, falando, meu Pai, conosco nessa noite, nos dando a cada dia o entendimento, a compreensão de cearmos com o Senhor. Ah, Senhor, queremos fazer conforme a Tua palavra diz. Então nos ajuda, para que não viemos, meu Pai, tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto, mas que seja o Teu Espírito Santo trazendo a revelação de cada parte desses textos, e assim aplicamos nos dias de hoje, sobre toda a sua igreja, sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Podem se sentar. Amados, aqui está uma das ministrações que eu nunca trouxe, porém toda vez
sobre Santa Ceia, nós lembramos dessa passagem, nós participamos da Santa Ceia como um único corpo. E antes de Jesus e os discípulos compartilharem a última ceia, nós precisamos entender o que aconteceu antes. Todos nós sabemos que antes foram 3 anos, na verdade, sob os apóstolos andando juntamente com Jesus. Então eles estavam praticamente há 2 anos vendo os milagres, os acontecimentos, as tentações como foram citadas aqui. Porém, nós precisamos entender que houve um plano. Existia um planejamento no início do capítulo. No início do capítulo fala sobre que estava próximo, perto, a festa dos pães ázimos, chamados de Páscoa, que muitas das vezes ministradas aqui, os irmãos sabem que era um evento que acontecia devido a Israel, aquele povo que estava em cativo. Os hebreus, eles saíram lá do Egito e saíram daquele cativo. Logo, nós entendemos que lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, no versículo 1 fala que Deus falou com Moisés e falou com Arão sobre o evento Páscoa, que seria decretado ali um feriado, porque era um momento de festa. Assim se foi o acontecimento destinado de Deus diretamente para Moisés, Arão e aplicado juntamente ao povo. Ali exigia-se também que todos os judeus do sexo masculino a partir dos 12 anos, eles iriam para Jerusalém, para a Páscoa, concedido essa celebração. E ali era chamado a festa dos pães ázimos. E para nós entendermos um pouco mais sobre essa festa da Páscoa, no versículo 2 ainda fala um pouco mais, explicando os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Bem, existia um planejamento para matar Jesus, sim ou não? Sim ou não? Existia um plano. Então veja que o inimigo, ele traça plano, ele faz planejamento. Era um plano para tirar a vida de Jesus. Só que deixa eu te dizer uma coisa: antes de Satanás ter um plano, Deus já tinha um plano para Jesus. Aleluia. Satanás ali, vocês vão perceber que ele entra após esse planejamento na vida de Judas. E eu vou explicar. Porque todas as vezes que Deus nos chama para nós sentarmos à mesa e compreendermos tudo que iremos fazer na Santa Ceia, nós hoje lembramos e trazemos à memória que Cristo morreu por nós. E antes era comemorado uma particularidade sobre a Páscoa. E agora nós comemoramos não mais a Páscoa, mas sim trazendo à memória que Cristo morreu por nós. Então, no primeiro contexto do texto, da primeira parte, no versículo 1 e 2, eu separei o texto em 4 partes. Essa primeira parte fala um pouco da Páscoa e da festa. E logo após, houve uma articulação, que é na segunda parte do texto, que vai falar sobre Judas. E Judas estava sentado à mesa, assim como os outros 11 discípulos. Ou seja, era Judas e mais 12.
E vejam que curioso que Judas consente em trair Jesus. Essa é a segunda parte do texto. Então, a participação de Satanás também não interfere totalmente na culpa de Judas. Entenda uma coisa: Judas traiu, mas não foi totalmente a ação de Satanás sobre a vida dele que interferiu as atitudes. Por quê? Tem pessoas que são apegadas a bens materiais, e Judas era apegado a dinheiro. Ou seja, isso é da pessoa. Satanás, ele não vai colocar na sua mente que você o tempo todo tem que ficar querendo bem material. Isso é da pessoa. Você pode ter, sim, você pode ter, mas nesse momento a influência não é totalmente. Também tem a particularidade dele. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 1. Estamos agora no versículo 3. A segunda parte do texto do capítulo 22, nós estamos falando nesse momento de Judas. E vejam que na primeira frase está escrito assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Veja, nós falamos na primeira parte do texto que havia um planejamento para matar Jesus. Sim ou não? Agora nós entendemos que eles se reuniram. Houve uma tentação em Judas. Judas então cai na tentação do dinheiro. Ele articula com outros. Por quê? E foi quem? Foi Judas. E falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães como ele iria entregar Jesus. Veja que o plano já estava sendo ali, começando a partir da parte de executar. Era um planejamento no início, e em sequência, quando Satanás toma posse de Judas, porque diz que entrou, mais influência ele teve. Então ele começa a ser mais influenciado. Lembra quando a serpente, ela está para Eva, e começa a falar sobre o fruto? Ela começa a tentar e a dizer que será igual a Deus. Era essa a vontade também de Satanás. Ele queria ser maior do que Deus. Agora veja que ele utiliza essa estratégia para matar Jesus. Versículo 5: os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Então ele precisava de dinheiro. Assim era o poder que Satanás estava dando para Judas. Judas, você quer dinheiro? Então me entrega Jesus. Judas, você quer poder? Não é assim hoje em dia, quando você escuta da boca de alguns famosos por aí, que eles fazem pacto com o diabo, dizendo: eu quero ser muito famoso. É diferente aqui, gente. Não é muito diferente. Por quê? Porque ele está fazendo um acordo. Ele está fazendo um acordo com o próprio Satanás. Agora, esse acordo que ele vende está na parte seguinte,
do versículo 6. Veja agora que ele diz, o que diz as Escrituras. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Ei, escuta uma coisa, preste atenção aqui agora nisso. Versículo 6. Ele concordou com todos que estavam reunidos. Isso estavam fazendo por trás de Jesus. Jesus já estava se aprontando para sentar à mesa com eles. Só que agora Judas estava articulando com outras pessoas por trás para matar Jesus. E veja que ele concorda. Lembra que Eva concordou de comer o fruto proibido. Adão concordou de comer o fruto proibido. Se é proibido, é algo que não pode ser mexido, comido. Assim é o direcionamento que Deus tinha dado. E agora eles começam a buscar nessa segunda parte uma oportunidade para entregar. E presta atenção nisso, como é articuloso. Entregar sem alvoroço. Veja que eles utilizam de estratégia. Como a cobra, ela vai pegar a sua presa, ela não sai falando por aí ou cuspindo o veneno de longe. Eita Deus! Ela vai sem alvoroço até chegar no ninho, até chegar onde está a presa fácil. Ela chega sem alvoroço. Assim estava Judas possuído e pronto para entregar, porque ele já tinha concordado, ele já tinha feito o pedido, ele já tinha falado o que ele queria para entregar Jesus. Glória a Deus. Agora veja que vai ter uma preparação. Na terceira parte do texto, nós iremos falar sobre os discípulos, como prepararam a Páscoa. Versículo 7 diz assim: chegou porém o dia dos pães ázimos, e em que importava sacrificar a Páscoa. Agora, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Versículo 10. E eles lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Nesse momento, começa a preparação, porque Jesus dá uma ordem para Pedro e dá uma ordem para João, começar a fazer todo o preparo. Então, nesse momento, nós já falamos de planejamento. Além de planejamento, nós estamos falando agora de preparação. E antes, Judas caiu na tentação. Tentação, articulação, recaída. Nesse momento, os discípulos começam a preparar a Páscoa. Lembrando que, nesse momento, eles lembram exatamente como o povo saiu do Egito, que tinha que passar o sangue ali no cordeiro, nos umbrais das portas, pois ali eles saíam em cativo e começavam a viver uma nova vida. Agora, presta atenção no versículo 10, que há algo muito importante dentro de um estudo que eu pude entender, que as mulheres, antigamente, elas tinham a função de buscar água. Elas iam até o poço. Só que Jesus, quando quer te dar sinais, quando Ele quer falar com você, Ele fala de uma forma tremenda,
que você precisa entender os detalhes da riqueza que ele está te mostrando, para que você não fique andando no Egito, para que você não fique preso a coisas que não é para você ficar preso. Então, olha o detalhe: quando entrares na cidade, encontrareis um homem. Opa, não é uma mulher, é um homem. Então ele vai ter facilidade de encontrar, sim ou não? Porque se ele chegasse lá e encontrasse diversas mulheres, e na hora de pegar fisionomia, na hora de entender, cabelo longo, cabelo curto, cabelo está claro, cabelo está escuro, é pouco, é muito, é pequeno, é baixo, como é? Mas agora não, é homem. E quando chega lá para apanhar a água, ele já olha, identifica e eles vão. Agora, no versículo 11 ele diz: direis aos pais da família, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazeis os preparativos. Gente, isso aqui é riqueza, isso aqui já está tudo preparado. Jesus, quando fala com Pedro e quando fala com João, ele já sabe o destino. Quando ele está falando com você, ele já sabe o teu destino. Você não pegou não. Aqui, quando você pensa em fazer um planejamento, Deus já tem o resultado. Quando você pensa em fazer algo, Deus já fez. O que Ele está esperando é você ir fazer. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos alcançar algo e criamos a expectativa de conquistar esse algo, porém Deus já tem tudo preparado. Nós precisamos entender e tirar as dúvidas dos nossos corações com o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós precisamos tirar o medo dos nossos pensamentos para Deus entrar em cada detalhe das nossas vidas. Aleluia. Então ele mostra ali um cenáculo, já tudo preparado. Indo eles acham, como lhes havia dito, sido, e preparam a Páscoa. Agora está tudo preparado. Há um planejamento, há uma tentação e uma entrada articulada em Judas, há uma preparação nesse momento dos discípulos, que está lá em Êxodo capítulo 12, aonde tem toda a particularidade sobre a Páscoa. E agora vai haver um processo aonde começa Jesus e os discípulos compartilharem a última ceia. Se há algo mais importante que a Santa Ceia, eu não sei, eu desconheço, porque o momento de nós estarmos juntos, sentado na mesma mesa, e você não entendeu não, aqui, quando nós estamos na Santa Ceia, nós estamos juntamente com Jesus. Aleluia. Compartilhando o mesmo pão e o cálice em lembrança dele. Aleluia, glória a Deus. Veja que chegando a hora, no versículo 14, ele se pôs à mesa, e com ele estavam os 12 discípulos. Então os 12 discípulos então havia Judas na mesa? Sim. Judas estava na mesa, mas não foi expulso por Jesus. Judas estava na mesa, mas não foi deixado de lado e descartado. O que o Senhor está nos dizendo é: não rejeite ninguém, não coloque ninguém para escanteio, não coloque ninguém de lado, porque se eu coloquei todos à mesa, você também pode.
Eita Deus! Veja que agora existe um desejo de Jesus. Desejei muito comer convosco antes que padeça. Jesus então começa a relatar, e ele começa a fazer algumas frases colocadas para os discípulos, para eles entenderem o que vai acontecer. É por isso que quando o texto chega lá na frente, eles ficam alvoroçados. Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem faz mais? Quem faz menos? Nós vamos chegar lá nesse texto. Mas eu quero, de parte em parte dentro do texto, mostrar para cada um os acontecimentos. Por que estamos aqui hoje? Qual é o significado de participarmos da Santa Ceia? Qual é o significado de nós estarmos aqui hoje, separados na mesma mesa? Porque eu vos digo que não comerei mais. Olha, Jesus começa a falar, até que se cumpra o reino de Deus. E aí parte para a parte do cálice, parte para a parte dele dar graças, e tomando o pão e tomando o cálice, e apresentando cada particularidade dessas ações. Eu vou acelerar um pouquinho nesse contexto, porque nós iremos novamente, daqui a pouco, fazer essas ações. E dentro do texto, me chama muita atenção o versículo 21, que fala assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Muitas pessoas na nossa sociedade, ou na nossa convivência, ou no nosso dia a dia, vai acontecer esses tipos de coisas. Semana passada nós estávamos nos falando aqui, o pastor pregou sobre cada amigo em formação, né? O amigo próximo, o amigo íntimo, o amigo estratégico. E nós hoje estamos entendendo que dentro dos 12, cada um tinha o seu jeito, cada um tinha a sua maneira. Nós estamos enfatizando aqui a particularidade de Judas, porque o texto não fica falando dos 12 discípulos. Ele passa antes. Judas é um instrumento para o planejamento de Deus. Mas Judas também é um planejamento estratégico do diabo. O diabo acha que Judas vai ser instrumento para derrubar os planos de Deus. Eu vou fazer você entender. Mas os planos de Deus eram exatamente utilizar Judas para o propósito. Eita Deus! Mas aí ele deve ter ficado frustrado. Por quê? Porque ele é articuloso. Ele quer fazer da maneira dele e acha que vai dar sucesso, vai ser bem sucedido. Mas ele não contava que os planos dele seriam frustrados, não de Deus. Mais uma vez eu digo para os irmãos: o diabo perdeu mais um. Ele perdeu mais um e ficou frustrado mais uma vez, porque o instrumento nunca vai ser dele, o planejamento nunca vai ser dele, as vidas nunca vai ser dele. É tudo disponível para Deus. Deus escolhe quem vive, Deus escolhe quem morre. Deus escolhe quem salva, Deus escolhe quem não salva. Haverá o juízo final e Deus vai decretar. É assim que funciona. Não da parte
do diabo. Agora, vocês vão entender porque os discípulos começam a ficar alvoroçados. No versículo 22, Jesus começa a explicar, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, começa a causar, seria o que havia de fazer isso? Quem seria? Qual seria? Quem faria? E Jesus, já sabendo, colocou no meio da mesa. E eles começam a ficar alvoroçados. Quem é? Por quê? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Veja que às vezes uma frase acontece até contenda. Às vezes uma frase acontece confusão. Os discípulos ali começam a ficar, quem é o maior? Mas quem vai trair? Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus falou isso? E Jesus já sabia que ali haveria um traidor no meio deles. E no versículo 25, ele diz: os reis dos gentios dominam sobre eles e têm autoridade sobre eles, são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é: você tem que servir, você tem que lavar os pés, você tem que colocar-se à disposição, você tem que matar os seus desejos, você tem que deixar de lado as suas vontades, você tem que deixar de lado os desejos particulares seus para me servir. Essa é a diferença. A diferença é que muitos hoje em dia não querem largar as suas vidas cotidianas. As suas vidas normais são muito melhores do que as vidas com Jesus, as vidas com Deus. A pregação de hoje não é uma pregação para você ficar dando glória, aleluia, pular, rodar na cadeira, não. Hoje é uma mensagem de entendimento da palavra, segundo a vontade do Senhor, para que você entenda as articulações e artimanhas, mas também o posicionamento de Deus. O problema é que muitas das vezes nós queremos a vontade da gente. É assim que Jesus, nesse momento, começa a mostrar para eles que não é da forma que eles pensam, é da forma que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Versículo 27, estamos chegando ao fim. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Os discípulos estavam disponibilizados de todo entendimento. O curso teológico, a faculdade teológica, o bacharel teológico, a pós-graduação, o mestrado, tudo isso os discípulos tinham ao vivo, a cores, no mesmo momento, na mesma hora
e viam com os próprios olhos. Mas quando Jesus falava algo que iria acontecer, eles ficavam baratinados. É por isso que muitas das pessoas hoje em dia ouvem a voz de Deus e se perguntam: como eu vou fazer agora? E Deus mostrando o caminho, mas a pessoa fica com dúvida se Deus realmente está falando ou se Deus não está falando. Mas aqui Deus nos mostra que Jesus nos mostra também que nós devemos servir, fazer a vontade do Pai, fazer da forma que o Pai quer que nós agimos. E dentro desse texto eu tirei alguns ensinamentos. Quando o plano de vida de Deus está para acontecer, existe um planejamento. Quando Judas ali concede em trair Jesus, há uma articulação. Então, os discípulos começam a preparar a Páscoa. É preparação. Quando Jesus e os discípulos compartilham a última ceia, é processo. Então veja, antes de você passar pelo processo, existe um planejamento. Antes de você passar pelo processo, existe a tentação. Antes de você passar pelo processo, existe a preparação. Porque se você não tiver planejamento, se você não tiver preparação, se você não tiver disponível para Deus, você não aguenta o processo. Aleluia! Sabe por quê? Porque para você passar pelo processo, você precisa resistir à tentação. Você precisa resistir aos planejamentos do inimigo contra a sua vida. É assim que hoje eu encerro a ministração, mas com o entendimento da palavra, que aqui estaremos sentados à mesma mesa, participando do corpo de Cristo, participando de algo muito importante para todas as nossas vidas, aonde renovamos a nossa fé, aonde estamos sentados na mesma mesa. E deixa eu te dizer uma coisa: antes que você fale, prepara uma mesa perante os meus inimigos, diga ao Senhor: Senhor, me prepara primeiro, para depois preparar a mesa. Fica com essa palavra para o seu coração, se coloca de pé, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, e agradecer essa oportunidade de estarmos aqui.